Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. O texto diz o seguinte: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O diabo, ele tem mirado nas pessoas que possuem uma mentalidade carnal. Ele tem se aproveitado das pessoas que têm uma mentalidade carnal. Ter a mente carnal significa ter o coração voltado para as coisas naturais, passageiras. Significa confiar em sua própria sabedoria, em sua própria força, talento, habilidade. Quem tem uma mentalidade carnal se torna alimento do inimigo, alimento do diabo. Mentalidade carnal é ter a mente voltada para o que a carne deseja. E o texto diz que uma mentalidade carnal sempre leva à morte. A mentalidade carnal é inimiga de Deus, porque ela nunca está alinhada com a sua vontade, suas leis, seus princípios, seus valores. É impossível alguém que é dominado pela carne agradar a Deus. O nosso Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O homem se tornou carnal após a queda no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, verso 19 vai dizer: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O homem carnal perdeu o acesso à provisão de Deus. Veja que agora Deus está falando: com o suor do seu rosto você comerá o pão. No Éden, o homem tinha mais do que o bastante em relação a todos os recursos, sem considerar o esforço empreendido. Mas agora, com a mentalidade carnal que o homem desenvolve depois da queda, ele vai ter que comer o pão do suor do seu rosto. Ele vai ter que se esforçar para produzir. O homem carnal está condenado a viver do seu esforço próprio, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a provisão de Deus, sem aquilo que Deus pode fazer, sem aquilo que já está pronto em Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar. O homem carnal, ele vai viver à parte, ele vai viver por conta própria. E o texto diz: o fim de um homem com uma mentalidade carnal é voltar ao pó. A atenção, a fé, o foco de um homem carnal está no natural. Está no corpo e não no espírito. Está no que sente e não na fé. Está no que percebe e não naquilo que Deus disse a respeito de cada assunto e de cada área de nossa vida.
O homem carnal, ele acredita que o seu corpo e a sua carne é o seu verdadeiro eu. Então ele começa a viver a partir disso. Ele está tão acostumado a viver no natural que ele acha que esse corpo onde ele habita é o seu verdadeiro ser. O diabo se alimenta desse tipo de mentalidade. O diabo não vai conseguir roubar, matar e destruir se você tiver uma mentalidade espiritual. Ele só consegue matar, roubar e destruir se você estiver na esfera carnal, na esfera do natural, na esfera do sentimento, na esfera das percepções, na esfera do tempo e do espaço. Ele precisa de manter nessa esfera para que ele consiga matar, roubar e destruir. Nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. Somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. O corpo é feito do pó da terra, mas o espírito é feito de Deus. A matéria-prima do espírito é Deus. Somos seres espirituais tendo uma experiência em um corpo aqui na terra. O nosso espírito é eterno. E um dia, nosso espírito vai ser abrigado em algum lugar na eternidade. Aqueles que são salvos estarão no céu, com Cristo. Aqueles que morrem como incrédulos, em outro lugar. Entenda uma coisa, o diabo é como um zumbi. Ele se alimenta de mentes carnais. Ele procura mentes carnais para poder se alimentar. Ele procura seres espirituais que agem na esfera natural. Seres espirituais totalmente desconectados da sua verdadeira essência. Ele se alimenta disso. Ele se alimenta desse tipo de mente. Você, como ser espiritual e agindo no mundo espiritual, o diabo nada pode fazer. Porque no mundo espiritual ele já foi totalmente derrotado e aniquilado na cruz do Calvário. Então ele quer trazer a guerra para a esfera natural. Ele quer trazer a guerra, o conflito contra você, contra mim, para a esfera natural. Ele quer que você use armas naturais. Ele não quer que você use armas espirituais. Ele não quer que você use o capacete da salvação, o escudo da fé. Ele não quer que você use a oração no Espírito. Ele não quer que você use o jejum. Ele não quer que você use espécie de arma espiritual nenhuma. Porque ele é totalmente derrotado se assim você agir. Ele já é perdido. É uma guerra perdida para ele. Por isso que ele insiste tanto em te trazer para a esfera dos sentimentos. Por isso que ele gosta de mexer com as emoções das pessoas. Vamos guerrear aqui, onde você é fraco, e eu posso te manipular. É como um zumbi se alimentando de mentes carnais. Em Gênesis capítulo 3, verso 14, vai dizer: então o Senhor Deus declarou à serpente, o diabo, já que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, e sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida.
A antiga serpente, o diabo, vai comer pó todos os dias da sua vida. O homem caído e o homem com a mente carnal, que está mais ligado no corpo, no natural, do que no espírito, o texto que nós lemos no início diz: você é pó e ao pó voltará. O homem foi feito por Deus à imagem e semelhança de Deus. Mas depois que o homem cai, depois que o homem peca, Deus ele disse: você veio do pó e ao pó retornará. Você considera o teu corpo como você? Você considera que você é realmente esse monte de carne? Esse esqueleto? Que não passa disso? Isso vai voltar ao pó. Se você crê que você é isso, você vai voltar para o pó. Mas a Bíblia diz que a antiga serpente se alimenta do pó todos os dias. Se alimenta dessas pessoas que estão presas ao natural, que não são capazes de transcender, de agir no mundo espiritual, de usar as armas espirituais, de se encher da palavra de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo. Pessoas que estão por conta própria, sem a direção do Espírito, são presas fáceis no mundo espiritual. Benihim, ele diz em uma de suas mensagens, que esse corpo é uma roupa, como esse blazer que eu estou usando. E enquanto você está na rua, você está usando a roupa. Mas quando você chega em casa, você tira a roupa, porque você já não precisa mais dela. Você está em casa. Ei, esse corpo é uma roupa. Não é você. É uma roupa que você está usando. Mas quando você voltar para a casa do Pai, você tira a roupa, porque você não precisa mais dela. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que um dia você vai receber um novo corpo, uma nova habitação. Quantos estão me entendendo aqui? Você é mais do que esse monte de carne aí. Você é mais do que isso. Você é um ser espiritual poderoso, feito à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Pare de se concentrar naquilo que não é você. Ah, eu estou sentindo. O que está sentindo não é você. Você é um ser espiritual que não anda por sentimentos, anda por fé. Você nasceu para andar no sobrenatural. Você nasceu para agir como Deus age. E não pelo que percebe, pelo que sente, ai, você viu? O homem carnal, ele sempre é movido por sentimentos, porque ele está totalmente concentrado aqui na esfera da matéria. Então qualquer coisa abala. Uma mentalidade espiritual tem a capacidade de vencer qualquer desafio natural. Não importa a circunstância. Ele vai vencer qualquer coisa natural, porque ele está numa dimensão espiritual, porque ele entende que ele é mais do que um corpo. Você lembra de Daniel quando foi jogado na cova dos leões? Os leões não o comeram. Por quê? Porque leão come carne. Ali tinha um ser espiritual. Os leões cheiraram e não sentiram o cheiro de carne. E ele ficou a noite inteira no meio de leões morrendo de fome.
mas leões não comem espírito. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo, e o fogo não os queimou. Por que não queimou? Porque fogo queima matéria. Ali haviam 3 pessoas com a mente espiritual. Não poderiam ser queimados, porque eles estavam numa dimensão diferente. Ei, a dimensão espiritual controla e modifica e sujeita toda realidade natural. Vocês estão me entendendo? Você, como ser espiritual e agindo como ser espiritual, você é capaz de controlar o natural. Você é capaz de definir Nós somos termostato e não termômetro. Nós não absorvemos a temperatura do natural. Como seres espirituais, nós definimos qual vai ser a temperatura do natural. Nós influenciamos o natural. As coisas naturais não definem o meu futuro, não definem se eu vou ser vencedor ou derrotado. Tem algo superior, tem algo maior, tem algo mais poderoso. O natural está caído e está se deteriorando. Quem vive no Espírito recebe o poder de regenerar o natural. A Bíblia diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ei, a criação está aguardando a sua manifestação. A criação espera ser libertada do cativeiro da corrupção. Espera que você se manifeste como ser espiritual e filho de Deus, para que esse processo de corrupção seja interrompido. Seu coração, os olhos do seu coração, a sua fé, a sua mente não pode estar na criação caída. Os seus olhos, a sua fé, a sua mente precisa estar concentrada na redenção e não na criação caída. Porque é dali que vem o poder, é dali que vem a vida, é dali que vem a mudança. Buscar na palavra de Deus, buscar na mensagem de Cristo, a sabedoria, a compreensão, o discernimento. Provérbios 3, verso 13 vai dizer: feliz é o homem que encontra a sabedoria, o homem que obtém a compreensão, pois o bom lucro dela é melhor do que conseguir prata, e o retorno dela é melhor do que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que rubis. Nenhuma das coisas que você pode desejar deve ser comparada a ela. A extensão dos dias está em sua mão direita, e em sua mão esquerda estão riquezas e honra. Seus caminhos são formas agradáveis. Todos os seus caminhos são paz. Buscar a sabedoria, mas não a sabedoria dos homens, a sabedoria de Deus. Nesse texto aqui, a sabedoria é personificada como uma mulher. Quando você abraça a sabedoria de Deus, ela te abraça de volta. Quando você busca a sabedoria de Deus, ela te envolve. E o texto diz que você recebe 5 benefícios quando você busca a sabedoria divina: extensão de dias, riquezas, honra, agradabilidade e paz. Quando você busca a sabedoria divina, essas 5 coisas são entregues a você. Mas eu não posso ter uma mentalidade carnal. Mentalidade são conhecimentos adquiridos.
são conhecimentos absorvidos. Mentalidade a gente pode chamar também de filosofia pessoal. É tudo que você aprendeu desde o seu nascimento até aqui. Através de pais, através de irmãos, através de escolas, através de igrejas, através de amigos, através de vizinhos, através de filmes que eu assisti, através de noticiários. Tudo isso são informações que vão chegando até mim desde o nascimento até aqui. Isso vai formando a minha filosofia pessoal, a minha mentalidade, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de ver Deus, a minha forma de me ver, a minha forma de ver as coisas. A mentalidade carnal sempre vai fazer uma leitura das coisas nessa esfera. Nunca transcende. Nunca visita o sobrenatural. Sempre tem que ter uma lógica, sempre tem que ter uma explicação. E a pessoa é presa nesse mundo limitado. Veja, Deus não é contra você ter dinheiro. Ele é contra o dinheiro ter você. Você ter dinheiro não tem problema nenhum. Mas quando o dinheiro te tem, mas quando o dinheiro tem alguém, é uma pessoa com a mentalidade carnal. Porque quando o dinheiro te tem, é porque você está controlado por ele. O seu futuro, a sua segurança está nele. É como se você tivesse colocado ele no lugar de Deus. Não, Deus quer que você prospere. Mas que você saiba que a sua segurança está em Cristo e não no dinheiro. O dinheiro é um servo que foi colocado na sua vida para te servir. Nada além disso. É uma ferramenta para te abençoar e para que você abençoe outras pessoas, mas não para te controlar, não para te dar a segurança. Se a sua segurança está no dinheiro, você tem uma mente carnal. Sua segurança não pode estar nele. Quando você entrega o seu dízimo, quando você faz uma oferta, você está quebrando essa estrutura de mente carnal. Você está dizendo onde está a sua fé. Uma mente carnal geralmente não é fiel no dízimo, porque ela sempre acha que o dízimo vai fazer falta para pagar as contas. Ela está nessa esfera, ela não entende que o dízimo é a arma mais poderosa para a prosperidade. Ela não consegue compreender isso, porque tudo dela tem que ter uma lógica. Aqui, 4 menos 2 é 2. 5 menos 3 é 2. Se sair mais 2, acaba. Está sempre dentro dessa lógica. É incapaz de entrar na matemática de Deus. Porque na matemática do homem, 1 mais 1 pode ser 2. Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 pode ser 1000. Pode ser 5.000. Pode ser 10.000. Pode ser 1 milhão. Deus não está preso nessa matemática nossa. Ele está numa realidade espiritual onde existe uma fonte inesgotável de todas as coisas. Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas. Tudo flui dele, tudo vem dele. Amém? Nós precisamos entender isso para nos mover nessa direção. E tem um texto aqui que é uma oração que deveríamos fazer constantemente, você deveria fazer. Efésios capítulo 1, verso 17. Faça essa oração diariamente. Memorize esse texto. Leia 1, 2, 10, 20, 50, 100. Efésios 1, 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dEle, tendo os olhos dos vossos corações iluminados,
para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da esperança, da herança dos santos. Ei, nossos corações têm olhos. Nós podemos enxergar com o coração. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele pode te mostrar coisas. Ele pode te revelar coisas. Percepção do que não aconteceu de fato, mas está para acontecer. Uma leitura de algo que está perto de acontecer. O Espírito Santo pode te dar essas visões, o Espírito Santo pode te mostrar essas coisas. Aquilo que você alimenta, daquilo que você come, pode ampliar a sua visão para umas coisas e limitar a sua visão para outras. Depende muito do que você se alimenta, depende muito daquilo que você se enche. Adão teve no jardim do Éden o direito de escolher o que comer, e o que ele comesse ia definir quais olhos seriam abertos, espiritual ou carnal. Ele poderia abrir seus olhos espirituais cada vez mais através da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Mas ele poderia abrir seus olhos espirituais pela árvore do conhecimento do bem e do mal, para ter uma percepção natural e carnal das coisas. Um fruto lhe daria uma mente espiritual e o outro fruto lhe daria uma mente carnal. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos carnais foram abertos, enquanto os espirituais foram fechados. Adão diz para Deus: eu ouvi a sua voz e tive medo. Olha os olhos carnais se abrindo. Ele já não enxergava Deus como era, porque Deus é bom e Deus é amor. Não há motivo para ter medo de Deus. Mas em algum momento os olhos carnais se abrem e ele começa a ter medo da voz de Deus. Em outras palavras, ele estava pensando: eu pequei, eu errei, eu desobedeci e Deus vai vir me punir. Já são os olhos carnais. Havia um relacionamento aberto entre Deus e Adão, entre Deus e o homem. Mas comer desse fruto fez Adão ver Deus de uma forma errada. E a partir dali a coisa foi só piorando. Deixa eu te dizer uma coisa. É mais importante você ver Jesus nas Escrituras do que pessoalmente. Se ele pudesse aparecer pessoalmente para você assim, o mais importante é você o reconhecer nas Escrituras Sagradas, na revelação, onde ele se mostra para você e você passa a conhecê-lo, do que simplesmente uma visão: eu vi Jesus. Mas não o conhece de fato, não o conhece na profundidade, não entrou na profundeza, na intimidade. Lucas 24, verso 16 diz: mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. A pior coisa é você ou saber quem é Jesus, mas não conhecê-lo. Ouvir falar de Jesus, mas não o reconhecer. Jesus, quando estava caminhando com Cleófas e o outro discípulo na estrada para Emaús. E essa história é um paralelo com Adão e Eva no jardim, que eles também andavam com Deus. Antes da queda, Eva e Adão caminhavam com Deus no jardim no frescor do dia. Diariamente eles andavam juntos. Cleófas e esse outro discípulo também estavam andando com Jesus. Só que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao comer viram a sua nudez, e suas mentes perderam a capacidade de reconhecer quem é Deus. Cleófas e o outro discípulo comeram do pão partido, da Santa Ceia.
e tiveram suas mentes abertas para reconhecer que aquele que estavam com eles era Jesus. Aquilo que você se enche, aquilo que você come, aquilo que você se alimenta, das informações que chegam até você, seus olhos podem abrir para uma coisa e fechar para outras. Se alimentar da palavra vai te dar a compreensão correta. Salmo 119, verso 13 diz: a entrada de suas palavras traz luz, dá compreensão ao simples. A entrada das suas palavras, quando a palavra chega, quando a palavra de Deus ela traz luz. E as pessoas mais simples, quando recebem essa luz, têm compreensão das coisas. Tem entendimento das coisas, tem discernimento das coisas. Receber a palavra de Deus é abrir porta para a luz de Deus, para o entendimento de Deus, para a revelação de Deus. Deus, Ele não pega os melhores. Veja, os discípulos de Jesus eram iletrados. Não tinham uma preparação humana natural, mas quando a palavra trouxe luz para eles, aconteceu o que está nesse texto. Eles eram simples, mas a eles foi dado compreensão. Até apóstolo Paulo, esse já era estudado, com um conhecimento, uma base muito grande, mas ele diz o seguinte: tudo que me ensinaram, tudo que eu aprendi ao longo de toda a vida, tudo que nada se compara diante daquilo que me foi revelado. É lixo. É insignificante diante da revelação que Cristo me deu. Falar e meditar na palavra de Deus faz prosperar o seu caminho. Veja, nós estamos falando de uma mentalidade. Não se desenvolve uma mentalidade ouvindo a palavra de Deus de vez em quando. Para você desenvolver uma mentalidade, você precisa martelar, você precisa insistir, você precisa repetir para a sua mente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes, até que a sua mente modifique a forma de pensar, e uma nova mentalidade, uma nova filosofia pessoal seja formada. Falar e meditar na palavra de Deus faz prosperar o seu caminho. É falar e meditar. Meditar é repetir várias vezes. Olha só o que diz Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da sua boca este livro da lei, mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Pois então você tornará próspero o seu caminho, e então você terá bom sucesso. Falar e meditar, para prosperar o caminho e ter bom sucesso. Não basta apenas ler, é necessário repetir. Meditação bíblica significa, nesse texto aqui, a palavra meditar em hebraico é H, que significa murmurar. Meditação bíblica significa murmurar a palavra de Deus com a sua boca. É pensar sobre as palavras que você leu. Repetir, refletir, pensar de novo, trazer à memória mais uma vez. Meditar sobre uma passagem vai trazer a você o significado dela, a revelação, o que está por trás das letras. Não tem como Deus te dar uma revelação se você lê uma vez e passa batido. Depois eu vou ler de novo. Leia, releia, medita, volta, pensa, reflita sobre aquele texto. E Deus vai te mostrar o significado nos olhos do seu coração.
E Deus vai te mostrar aquilo que está escondido no texto. Pegue diariamente um texto. Memorize, murmure, leia, reflita, pense, volte, leia mais uma vez. Meditar te encherá com espírito de sabedoria e de revelação. Deuteronômio 34, verso 9. Josué, filho de Num, era cheio de espírito de sabedoria, pois Moisés impôs as mãos sobre ele. Os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. O texto está dizendo que Josué estava cheio do espírito de sabedoria e entendimento. Você não vai adquirir sabedoria e entendimento estudando, simplesmente no natural. Você precisa estudar e buscar sabedoria e entendimento em palavras que têm vida em si mesmo. E as Escrituras possuem vida em si mesmo. As Escrituras são atuais, elas são atualizadas, não do jeito que falaram esses dias aí, mas atualizada na questão de revelação, onde o Espírito te mostra aquilo que ainda não falou com ninguém através de um texto. Quantos aqui já leram um texto várias vezes e de repente você vai lá naquele texto e você tem uma revelação que você nunca tinha visto, você fala, uau, isso aqui estava aqui, eu nunca tinha visto. Mas para isso acontecer, você não pode ler só uma vez, você tem que ler várias vezes. Medite na palavra, para receber sabedoria e compreensão, para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13 diz, até que eu venha, preste atenção à leitura, à exortação e ao ensino, não negligencie o dom que está em você, que foi dado a você por profecia com a imposição das mãos dos anciãos. Seja diligente nessas coisas, entregue-se inteiramente a eles, para que seu progresso seja revelado a todos. Preste atenção a si mesmo e ao seu ensino. Continue nessas coisas, pois ao fazer isso, você salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. A direção para Timóteo aqui é estudar, é se encher da palavra, é meditar na palavra. E quando a Bíblia diz sobre meditação, sempre existe uma recompensa. Quando você medita na palavra, sempre existe uma bênção. Seu lucro será visível e palpável. Aqui foi dito. Entregue-se inteiramente a eles para que seu progresso seja revelado a todos, para que todos percebam aquilo que está acontecendo dentro de você por causa da palavra que você está se enchendo e se alimentando. E este salvar que está escrito nesse texto aqui na passagem, não está falando sobre salvação do inferno, porque afinal Timóteo já era crente. Quando você medita na palavra de Deus, no caso aqui de Timóteo, você será salvo dos problemas, você será salvo das doenças, você será salvo das dívidas, você será salvo das circunstâncias. É isso que está dizendo. Ei, Timóteo, isso vai salvar você e quem ouvir aquilo que eu estou entregando a você. Pessoas serão salvas de problemas emocionais, de problemas financeiros, de problemas físicos. A Bíblia diz que quem medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiros. Salmos capítulo 1, verso 2. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Em sua lei ele medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá frutos na sua estação e cujas folhas também não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará.
Ei, vale a pena meditar na lei do Senhor, vale a pena meditar na palavra do Senhor. Quando você medita na palavra de Deus dia e noite, sua folha não murcha, diz o texto. Você não vai envelhecer se definhando, você vai envelhecer com vigor, com força, com saúde, onde as pessoas vão ver na sua vida e no seu corpo e na sua saúde o poder de Deus agindo. Você não vai parecer ter a idade que tem, Deus vai te permanecer e te manter jovem, com vigor. O texto está falando que você vai produzir muitos frutos, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. A folha não murcha, produz frutos, o tempo passa, mas você permanece forte e produzindo coisas para Deus, amém? Amém. A sabedoria e o entendimento de Deus vai te colocar nos lugares altos. Gênesis 41, verso 37. A coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Faraó disse a seus servos: podemos encontrar alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Faraó disse a José: porque Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão discreto e sábio quanto você. Você estará sobre a minha casa, e de acordo com a sua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono serei maior do que você. Vale a pena se encher da palavra? Vale a pena se encher da instrução? Nada pode substituir um homem sábio e perspicaz. Até o mundo valoriza esse tipo de qualidade. Deus pode te dar essas qualidades. Mas veja, isso é espiritual. Não é carnal, não é algo passageiro, é algo definitivo. Deus quer te encher de sabedoria, Deus quer fazer diferença entre você e os outros. Foi assim com Jesus, ele crescia diante dos homens e diante de Deus. Ele era abençoado de uma maneira sobrenatural. Um salmo messiânico, 119, verso 99, diz, fala sobre Jesus: tenho mais compreensão do que todos os meus professores, pois seus testemunhos são minha meditação. O próprio Jesus meditava. O próprio Jesus ruminava. O próprio Jesus ficava trazendo a palavra constantemente à memória. Jesus, quando criança, ele era admirado pelo que falava. Um dia ele foi lá para o templo e ficou falando com os líderes religiosos da época. E todos se encantaram daquilo que saía da boca de uma criança. Jesus meditava nas Escrituras. Tinha Escrituras dentro de Jesus. E quando há palavra dentro de você, e você for tentado, você vai responder com a palavra. Jesus, ele estava cheio da palavra de Deus, e quando ele foi tentado por diabo, ele respondeu com a palavra. Mentalidade espiritual. Mas quando é uma mentalidade carnal, e você é tentado pelo diabo, o máximo que você vai fazer é chorar, se deprimir, se angustiar, porque não tem nada dentro. Você não colocou nada dentro. Você não permitiu se encher da mensagem. Você não permitiu se encher da palavra. Não basta ouvir uma verdade, é necessário compreendê-la.
Mateus capítulo 13, verso 18 diz: ouça então a parábola do fazendeiro. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Ouvir uma verdade não significa que uma pessoa compreenderá essa verdade. A compreensão vem por meio da meditação, a repetição. Você precisa ruminar a palavra de Deus, para que todos os nutrientes dela, todas as informações dela se manifestem e se mostrem. Uma vaca tem 4 estômagos. Ela mastiga, volta, rumina, ela mastiga de novo, engole, e ela faz isso várias vezes com aquilo que ela comeu. Come, engole, volta, mastiga, engole, volta, mastiga, engole. É isso que você precisa fazer com a palavra de Deus. Você tem alguma área da sua vida que não flui, que está travada? Pegue textos bíblicos sobre essa área e comece a ruminar, medita dia e noite, escreva na parede da sua casa, faça lembretes, porque você vai ver que quando essa palavra fazer parte da sua mentalidade e você não esquecer dela mais, sabedoria e conhecimento vão te alcançar nessa área e você será livre. Amém? E você vai ser livre. Salmo 119, verso 25 diz: a minha alma está abatida no pó. Revive-me de acordo com a tua palavra. Uau! A minha alma está abatida no pó. Novamente a palavra pó, descrevendo o estado de uma alma. Somente a palavra pode reviver uma alma abatida. Revive-me de acordo com a tua palavra. Existe um poder extraordinário na palavra. Os discípulos se admiraram quando Jesus sobe naquele barco e ele diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E eles dizem: quem é este? Que até o mar, que até o vento o obedecem. Quem é este? Que autoridade na palavra é essa? Que até o mundo natural se submete. Em Gênesis, registra aqui: e disse Deus, e as coisas aconteciam. Eu não sei se você está me entendendo, mas existe um poder extraordinário na palavra de Deus, que quando você tornar ela, você próprio, você se misturar com a palavra de Deus, se tornar uma coisa só, e quando você abrir a boca para dizer a palavra de Deus, vai ser como se o próprio de Deus estivesse falando mais uma vez, e o natural vai se submeter à sua oração. Está tudo nas suas mãos. Está tudo ao seu alcance. Você só precisa entender quem você é. Você só precisa entender que você é um ser espiritual e se comportar como tal. No mundo espiritual, com a mentalidade espiritual, você é invencível, você é imbatível.